Vamos lá, pessoal, Shalom Brahá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos na Parashá Pirra. Na tradução seria Finéia, que é filho de Eleazar e neto de Arão. É ele que vai matar ali o príncipe Zrim, ok? Mas vamos lá, porque hoje nós estamos falando, eu prometi para vocês que eu ia falar sobre o profeta Elias. Aí você fala assim, irmão Gil, é para falar do profeta Elias ou é para falar de Pirra? E aí começa o segredo sendo revelado para vocês que Finéia, neto de Arão, ok? Neto de Arão, ele é o profeta Eliseu. É isso aí. Ele é a mesma pessoa. Ah, irmão Gil, tá ficando louco. O senhor tá ficando maluco. Ah, meu pastor não falou isso. A Bíblia não fala isso. Amigo, aqui é oculto na Bíblia. Aqui você aprende de verdade, meu querido. Ok? Então vambora, vem comigo porque hoje esse estudo vai ser bem pesado. Então vambora. Uhul! É nóis, vambora. Bom, Parashá Pirra, ok? O estudo passado nós falamos sobre ele, né? Que vai ali matar ali o príncipe, a cúspide, enfim. Mas vamos lá, vamos começar pela história dele, tá? Quem é esse jovem? Vamos falar assim mesmo, esse jovem, né? Vamos colocar ele como jovem. Quem é ele, afinal? Bom, Pirra, ok? Vamos começar pela mãe dele. Quem é a mãe de Pirra? A mãe de Pirra nada mais é do que cunhada de Moisés, ok? Então, a mãe dele seria irmã de Cipora. Cipora e de Cipora, ok? Seria aí, a mãe dele seria cunhada de Moisés, seria irmã de Cipora, tá? Então ela é filha de Jedron, ok? Bom, Eleazar vai se casar com essa mulher, ok? E aí vai nascer Pirra. E Eleazar provavelmente vai conhecer a filha de Itró ali no deserto, provavelmente, ok? Beleza? Enfim, Pirra, ele vai nascer, né? Finéia, vamos colocar Finéia. Pirra fica muito... Então Finéia, né? Provavelmente, né? Vai nascer ali no deserto, ok? Bom, acontece que depois da batalha, né? Depois ali de Balaão tentar amaldiçoar o povo de Israel, e Balaão dá uma ideia, né? Manda suas mulheres, manda suas mulheres, né? Ir lá conquistar os corações dos israelitas. Balaão deu essa ideia, né? Tanto as mulheres casadas como as mulheres não casadas, como as virgens e não virgens, enfim. Então o que acontece é que o príncipe, né, da tribo ali de Israel, vai enfrentar Moisés. Por quê? Porque Moisés tinha uma esposa que era também de Midian, né? Tanto Eliezer, a mãe de Eliezer também era de Midian. E, se eu não me engano, essa mulher que vai morrer, a Cuspe, que vai morrer, também ela é filha de Itró, ok? Segundo a tradição, ela é filha de Itró, ok? Então ela seria tia de Finéias. Então Finéias ali, pessoal, quando ele vê aquele negócio ali, ele não acha muito legal não. Então ele vai falar com Moisés, dizendo: Moisés, um dos homens trouxe uma princesa para sua tenda e aí está fazendo relação sexual com ela. E aí? E Moisés fala assim mesmo, fala para ele: você sabe o que tem que fazer. Você sabe o que você tem que fazer. Então ele vai lá
né? Entra ali em conversa com os caras. E aí, como é que vocês estão, rapaziada? Pá. E ali os pessoal da tribo deixa ele entrar na tenda. E quando ele vai ali, ele tá vendo ali os dois fazendo relação sexual. Ele vai ali, puxa a lança, né? E levanta os dois ali. Tchau. Mata os dois. Tá ok? Bom, o que acontece agora? O que acontece agora é que ele tem que fugir. E quando ele está fugindo, ele está andando, ok? Acontece algo com ele. Quando o povo vem para matar ele, a tradição judaica fala uma coisa para nós, que ele morre. Alguns falam que que ele desmaiou. Outros falam que a alma dele foi puxada. Deus puxou a alma dele. Alguém fala, algum comentarista fala isso para nós. Bom, então quando ele cai no chão, vem duas almas e entra em Finéia, no corpo de Finéia, ok? E essas duas almas são nada mais, nada menos os tios dele, ok? Que são os filhos de Arão. Arão teve dois filhos que morreu na inauguração lá do Mishkan, tabernáculo. E eles morreram e a alma deles não subiram, ficaram ali no povo de Israel, no meio do povo de Israel. E então essas duas almas entram no corpo de Finéia. Então o corpo de Finéia agora é um corpo com três almas, tá ok? Com três almas. Uau, bem pesado, né, pessoal? Uau. Bom, vamos lá. Finéia, pessoal. Finéia, ele vai passar tempos e tempos. A vida dele vai ser muito longa, muito longa. Até o final a gente vai encontrar ele. Tão longa que é a vida dele. Então, tem uma coisa muito interessante que o livro de Juízes, tá? O livro de Juízes fala para nós o quê? Que não havia mais a Shekinah de Deus no povo de Israel. Ok? Então, lá no tempo do profeta Samuel, Deus não se manifestava mais, ok? Deus tirou a Shekinah. Deus parece que saiu da presença deles. E então a Shekinah só vai voltar depois do nascimento de Samuel, do profeta Samuel, ok? Como que isso acontece? O profeta o juiz Jefte, ele vai matar a filha dele, né? Ele promete a Deus que ia sacrificar para Deus aquele que sair da casa dele. Então, quando ele faz esse sacrifício, ele sacrifica a sua filha, ok? O que acontece? A partir desse exato momento, a Shekinah de Deus sai de cima do povo de Israel. Acabou a Shekinah de Deus. Então, Deus não vai se manifestar, ok? Então, uma coisa muito interessante, que a punição dos Sanedrim, dos sacerdotes, o principal sacerdote da época era Finéia, ok? Finéia, ele era o sumo sacerdote, ok? E por ele não ter repreendido Jefte, a Shekinah de Deus foi retirada dele, ok? Então, como vamos falar assim, explicar bem no pé da letra para vocês, é que ele deveria ir até Jefte e convencer Jefte não sacrificar a sua filha, ok? Então o nosso sábio fala que ele deveria, né? Então, por ele ser o Cohen Gadol, né, o grande sacerdote, ele pensou que se ele fosse lá, a posição dele, ele ia diminuir a posição dele. E ficou esse impasse. Jefte não ia até o Sanedrim, não foi até o Sanedrim, e nem o Sanedrim foi até Jefte. E aí ficou esse impasse. Até que Jefte veio ali, sacrificou a filha dele e, infelizmente, a Shekinah de Deus
sai do povo de Israel, porque era proibido e é proibido sacrificar um ser humano para Deus, para Hashem, para o povo de Israel. Isso era proibido. E com isso a Shekinah de Deus foi embora. Então a presença de Deus saiu de cima de Finéia. Ok? Bom, há um profeta que vai aparecer para o profeta Eli, que vai falar para o profeta Eli dizendo: olha, põe a tua casa em ordem que você vai partir dessa para melhor, cara. Então, esse profeta vai surgir quando o profeta Samuel nasce, né? O profeta Samuel já nasceu, está crescendo com Deus. Então, a Shekinah de Deus está voltando para o povo de Israel. A Shekinah de Deus está voltando para a casa do Cohen Gadol, ok? Então, o que acontece é isso. Então, alguns comentaristas falam para nós que esse profeta seria aí também Finéia, ok? Finéia seria esse profeta que vai falar com o profeta Eli. Alguns falam isso, alguns até concordam, mas enfim. Bom, o que vai acontecer é que, olha só, vai passar o tempo dos reis, né, o tempo dos juízes, que são praticamente 400 anos, o tempo dos juízes. Vai passar o profeta Samuel, vai passar o profeta Natan, né? Vai passar o rei Saul, o rei Davi, o rei Salomão, e vai passar os reis e até chegar o rei Acabe, ok? Até chegar ao rei Acabe. Bom, o que acontece é que quando chega o tempo do profeta Acabe, surge o profeta Elias, ok? Então vai surgir o profeta Elias que vai enfrentar Acabe, já que o mesmo pecado que Acabe está fazendo é o mesmo pecado lá no tempo lá do príncipe Zrim, ok? Lá no tempo lá dos Medianitas, é o mesmo pecado. Então vai surgir o profeta Elias. E o profeta Elias nada mais é do que Finéia. Esse mesmo Finéia que nós estamos falando aqui, neto de Arão, enfim, e nós estamos aqui comentando. Então aqui nós temos aqui, olha, o tempo e espaço que já se passou. Quanto tempo já se passou? Quantos anos? Entendeu? Desde o tempo ali do deserto até o rei Acabe. Já passou, uau, muitos anos, ok? E aí o profeta Elias é nada mais, nada menos do que Finéias, ok? Enfim, o que vai acontecer é que ele vai ter que subir, né? Ele vai ter que falar com Deus, enfim, Deus vai ter que levar ele, enfim. Então ele fala para o seu discípulo, né? O profeta Eliseu, e já fala para o profeta Eliseu: olha, Eliseu, eu tenho que ir, tal, eu tenho que subir, Deus vai me levar e tal. Fica aqui, deixa que eu vou sozinho. E Eliseu fala: não, eu vou junto contigo. Bom, o que acontece é que quando Deus vai tomar, né, vai levar o profeta Elias, o profeta Elias fala para o profeta Eliseu dizendo, pede algo para mim. E o profeta Eliseu fala: eu quero a unção dobrada sua. A sua unção dobrada. Uau! Então o que seria essa unção dobrada? Essa unção dobrada, para quem estuda, né, a gente vai ver que o profeta Eliseu vai fazer os milagres em dobro do profeta Elias, mas enfim. Mas o mais profundo, a Kabbalah vai falar para nós, né, a tradição judaica vai falar para nós que quando ele pede a unção dobrada, ele está pedindo essas duas almas que estavam junto com o profeta Elias em sua jornada, ok? Então tudo isso a gente começa a entender um pouco mais quando ele pede essa unção dobrada. Então o profeta Eliseu conseguia enxergar essas duas almas dentro do corpo do profeta Eliseu, ok? Bom, e aí acaba a história do profeta Elias, de Finéias? Não, não acaba.
Porque dentro da tradição judaica nós temos aqui o Shimon Bar Yochai, ok? Então o Shimon Bar Yochai é um homem que vai trazer o Zohar, né? Que vai falar sobre a Kabbalah para nós. É ele que vai trazer para nós a Kabbalah, ok? Bom, então Shimon Bar Yochai, ele vai fugir porque os romanos estão tentando matar ele, matar o filho dele. Enfim, o que acontece é que ele vai para uma caverna. E nessa caverna ele vai ficar ali por algum tempo, por muitos anos. Bom, o que vai acontecer é que o profeta Elias vai ensinar Shimon Bar Yochai todo esse segredo da Kabbalah. É o profeta Elias, né? Finéias, certo? Então é Finéias que vai trazer a Kabbalah, que vai explicar para Shimon Bar Yochai. Então, uau! Então a gente vê aí esse nível espiritual que ele tem, ok? Então, dentro da tradição judaica, o profeta Elias, que é Finéia, ele vem de tempos a tempos para visitar o povo de Israel, ok? Principalmente quando tem um recém-nascido homem, né? Quando tem uma circuncisão, a tradição fala que se separa um copo de vinho e uma cadeira para o profeta, né? Elial Navi. Essa é a tradição judaica, fala para nós que tem que separar uma cadeira e um copo de vinho para o profeta, ok? Então o profeta ele sempre está indo e voltando aqui na Terra, ok? Bom, a tradição judaica fala que o profeta antes de Mashiach vir à Terra, o profeta Elial ele virá primeiro e vai dizer: eu sou o profeta Elias e Mashiach está chegando agora, nesse exato momento. Está chegando Mashiach. Então Mashiach virá. Então é o profeta Elias que vai anunciar a vinda de Mashiach, né? Para os cristãos, né? Elias já veio ali em forma de João Batista. Ele não vai vir ainda como uma segunda testemunha, né? Lá em Apocalipse tem isso, tudo isso ainda, ok? Dentro da tradição cristã tem essa colocação que o profeta Elias vai estar ali com Yeshua, né? Quando Yeshua vai se transfigurar, o seu rosto vai estar brilhante, então vai estar ali Moisés e Elias junto com Yeshua, ok? Então isso aqui é para nós ver de onde está vindo, da onde que vem Finéia, né? Ou Pirra, ok? Bom, pessoal, vamos parar por aqui. Acho que eu falei tudo que eu tinha que falar a respeito de Pirra ou Finéia, né? Bom, acho que é só, vou parar por aqui porque já falamos muito sobre o judaísmo. Agora no finalzinho nós pegamos aqui algumas partes cristãs para nós entender um pouco mais sobre esse homem que no passado se tornou, que era Finéia, e ao correr do tempo ele se tornou profeta Elias e que se tornou imortal. Só que no cristianismo eles falam que o profeta Elias vai ter que morrer. Bom, isso aí é outra história. Tudo de bom, forte abraço, Shalom Brahá, tudo de bom para vocês e até a próxima. Shalom, muito shalom.